Com o fim da temporada se aproximando, o modo alerta começa a ser ligado no estádio Beira-Rio, tanto para chegadas quanto para saídas no elenco para a próxima temporada. E existe mais um titular do time do técnico Eduardo Cudê que vem recebendo procuras do futebol europeu e pode acabar deixando o Internacional na próxima temporada. Porém, negociações para permanência já existem. A gente vai falar mais sobre o interesse do futebol europeu e principalmente do futebol espanhol pelo zagueiro do Internacional, Vitão, e o que a direção colorada já está fazendo para a manutenção do camisa 44 aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, para a próxima temporada. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Vamos falar mais sobre Vitão, possibilidade de saída, porque tem clube grande no cenário do futebol mundial que procurou recentemente mais uma vez o atleta, e a gente vai falar sobre essa possibilidade de saída. O Inter pode acabar perdendo um jogador titular para a próxima temporada. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo a partir de agora, até porque é bem importante essa situação. A gente está falando de um jogador titular do elenco do técnico Eduardo Cudê e que é muito jovem, 22 anos, enfim. Eu vou destrinchar mais essa história para vocês a partir de agora, tá certo, pessoal? Mas não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com. KTO.com, tô abrindo aqui, tá? Tô abrindo aqui o site de KTO.com, porque lá, obviamente, tem as melhores odds para vocês brincarem enquanto o Campeonato Brasileiro não volta, porque tem rodadas atrasadas para acontecer lá em KTO.com e tem jogos rolando aí também nesse final de semana, e tu aproveita para ir lá em KTO.com, fazer a tua fezinha, ganhar uma grana, e usando o código DIAS tu vai conseguir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje tem Fortaleza e Cruzeiro, o Cruzeiro brigando lá embaixo, o Fortaleza brigando para subir cada vez mais na tabela nessa reta final de temporada. Tem Juventude e Ponte Preta, o Papo tentando voltar à elite do futebol brasileiro. Hoje é jogo para confirmar isso. Tem França e Gibraltar pelas eliminatórias da próxima Eurocopa. Então vai lá em KTO.com, faz a tua fezinha e dá uma brincada, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos falar da situação do Vitão, porque é um zagueiro de 22 anos, jovem, titular do time do técnico Eduardo Cudê e que não pertence ao Inter. E mesmo que pertencesse ao Internacional, seria natural procuras do futebol europeu pelo zagueiro Vitão, que é titular hoje da equipe, fez principalmente um grande ano na sua chegada, ano passado em 22. Em 23 recebeu algumas contestações, mas ainda assim é titular absoluto do time ao lado do Gabriel Mercado. Foi convocado recentemente para a seleção brasileira pré-olímpica, mas teve uma lesão aqui no Inter antes disso e acabou não servindo à seleção naquela oportunidade. Ele estaria voltando à seleção brasileira das categorias de base da seleção brasileira, né? Nesse caso a sub-23, que é a seleção olímpica. Então é um zagueiro que, apesar dos 22 anos, já tem uma rodagem no futebol, surgiu no Palmeiras, foi pro Shakhtar, até que veio pro Inter no contexto da guerra. E por que isso é muito importante, tá? Vamos lá. Primeiro, a informação, tá? Que veio até com o Marinho Saldanha no UOL, de que o Valência, da Espanha, voltou a fazer uma sondagem pelo zagueiro Vitão. E outros clubes da Europa também estão atentos. A gente confirmou essa informação, não é a primeira vez que o Valência da Espanha procura o Vitão e o seu staff. Eles já estiveram interessados lá no final do ano passado, quando ainda se definia se o Vitão ficaria, renovaria o empréstimo dele. E aí entra a parte que é muito importante. O Vitão não pertence ao Internacional hoje. Vocês vão lembrar, o Inter anunciou o Vitão em abril do ano passado, abril de 22, por conta da guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Foi quando o Inter trouxe, por exemplo, de volta o Alan Patrick também, que esteve no Shakhtar Donetsk. O Inter, inclusive, precisava, na época, o Medina era o técnico do Inter, precisava de mais um zagueiro e foi atrás do Vitão, na época com 21 anos, depois fez 22. O ponto é, o Vitão veio nesse contexto de guerra em que os contratos de jogadores na Rússia e na Ucrânia eram congelados. E aí eles poderiam assinar com qualquer outro clube por empréstimo. E o Vitão veio. E conforme a guerra foi passando, as normativas foram sendo renovadas da FIFA para congelar esses contratos. Então ele foi renovando o empréstimo dele
com o Internacional. Ele teve 2 renovações do empréstimo dele com o Inter dentro dessa normativa da FIFA. A última, no final do ano passado, ele renovou até junho do ano que vem. O Vitão tem contrato de empréstimo com o Inter até junho do ano que vem. Só que o grande detalhe, o contrato dele termina com o Shakhtar Donetsk também em junho do ano que vem. Ou seja, ele pode ficar de graça no Internacional. Por que eu coloco de graça entre aspas, e esse é o grande detalhe? Porque nada é de graça, né? O Inter já paga salários pro atleta e, obviamente, para contratar o jogador, quando tu busca ele de um clube, tu paga o outro clube e ainda paga luvas pro jogador e pro seu empresário. É como se tu pagasse pro clube e também pro jogador. Não é como. Tu paga pro clube que tu tá contratando ele e pro jogador. Como ele vai ficar sem contrato com o Shakhtar, tu não precisa comprar ele do outro clube, mas tu precisa pagar luvas para ele e pro seu staff. E esse é o detalhe. Até a informação do Marinho Saldanha do UOL é de que o Valência fez uma sondagem e de que o staff do Vitão tá pedindo em luvas 5 milhões de euros. 5 milhões de euros a gente tá falando aí de pelo menos 25, 26 milhões de reais pela cotação do euro atualmente. Vamos lá, pessoal. O Inter já negocia um pré-contrato com o Vitão. O Inter está muito seguro de que o Vitão vai ficar em Porto Alegre e vai permanecer no Inter para a próxima temporada, para o ano de 2024. O Vitão, como eu disse, tem um empréstimo até junho, vai terminar esse empréstimo e aí o Inter vai tentar assinar um pré-contrato com ele agora na virada do ano, 6 meses antes do vínculo dele terminar com o Shakhtar Donetsk, e aí em junho vai terminar o empréstimo dele e vai terminar o contrato com o Shakhtar. E aí vai ter vigente um contrato indefinitivo com o Internacional, mas a gente já tem uma noção aí do valor que o staff do Vitão está pedindo em luvas, pelo menos para definir o futuro do Vitão. Se ele for para o Valência, o staff vai pedir esses 5 milhões. Se ficar no Inter, provavelmente vai pedir também esses 5 milhões de euros, a ver a forma de pagamento, pode acabar sendo parcelado. Geralmente, luvas para jogador e staff, o clube paga diluído em contrato. Então, vou dar um exemplo, o jogador recebe 300 mil e aí pega 1 milhão de euros em luvas e dilui no contrato, dá mais 50, 100 mil reais a mais de salário por mês. Basicamente é assim que os clubes brasileiros fazem. O Inter tem isso, por exemplo, com o Arangues, pagou 1 milhão de euros em luvas diluídas no tempo de contrato, então é um salário fixo, mais o que ele recebe de luvas dentro do salário mensalmente. É basicamente isso. É normal esse valor, tá? É um zagueiro de 22 anos, recentemente convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, com abertura aí no mercado europeu, clubes como Valência, como eu disse, já procuraram, então é natural que seja esse valor de 5 milhões de euros, não é um absurdo, até para um zagueiro tão jovem e tão promissor como o Vitão, mas o Inter já negocia um pré-contrato e tem muita certeza e confiança de que ele vai ficar, apesar desse interesse do Valência e de outros clubes da Europa, tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui e deixa nos comentários, você renovaria o contrato do Vitão? Ficaria com ele em definitivo na próxima temporada? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.